Tá buscando economizar, mas não sabe como e nem por onde começar? E se eu te disser que existe um método muito fácil que vai te ajudar nessa? Eu me chamo André, sou analista de marketing e hoje eu vou te ensinar a usar o método 50-30-20 no gerenciador financeiro da Mobius. Vamos nessa? When I love you. Antes da gente começar a usar o método, é muito importante entender primeiramente como ele funciona, certo? Pois bem, o método 50-30-20 propõe que você divida sua renda mensal em 3 partes. Na prática, 50% da sua renda deve ser destinada a gastos fixos, como mensalidade da faculdade, da escola da criança ou da internet da casa. 30% da renda mensal deve ser destinada aos gastos variáveis. Alguns exemplos são lanche da tarde, saída com os amigos, manutenção do automóvel e etc. E por fim, o restante, que são os 20% da renda, devem ser destinados às suas economias, reserva de emergência ou investimentos no geral. Agora ficou fácil entender o motivo dos números, não é não? Tá, André, mas como é que eu posso fazer isso pelo gerenciador da Mobius? Isso eu te conto agora mesmo. Primeiramente, você deve acessar a sua tela de categorias e começar a criar as categorias para as 2 primeiras divisões, que são as dos gastos fixos e variáveis. Você deve criar uma categoria para cada um, da mesma forma que está aparecendo aqui na tela. Depois de criar essas categorias, você deve criar subcategorias para elas. Essas subcategorias devem especificar seus gastos. Na categoria gastos fixos, por exemplo, você deve criar subcategorias que são relacionadas a esses gastos, como faculdade, internet e etc. A mesma coisa você deve fazer com a categoria gastos variáveis. Crie subcategorias como manutenção carro, gasolina, lazer e etc. Após criar todas as subcategorias para gastos fixos e variáveis, você deve arquivar as categorias que vieram como padrão, pois não deve mais utilizá-las. Mas me conta, até aqui tá bem fácil, né? Agora eu vou te ensinar a gerenciar esses gastos. No gerenciador da Mobius a gente tem uma função muito legal e perfeita para esse tipo de gerenciamento. Ela se chama planejamento mensal. É nela que a gente vai focar aqui. Primeiramente, você deve criar seu planejamento do mês. Toque na função e depois em definir novo planejamento. Então, informe sua renda mensal total, já considerando os impostos, e toque em continuar. Informe para o gerenciador que você deseja gastar 80% da sua renda através da barrinha que aparece. Assim, os 20% destinados às suas economias vão permanecer intactos. Habilite as categorias gastos fixos e gastos variáveis e depois escolha quais subcategorias habilitar. Escolha elas de acordo com os gastos que você deseja realizar no mês. Depois é só continuar. Nesse passo, você deve preencher o valor que corresponde a 50% da sua renda na categoria gastos fixos e o valor que corresponde a 30% dela em gastos variáveis. Após isso, é só dividir esses valores entre as subcategorias de cada uma. Após preencher cada subcategoria, clique em continuar e decida se deseja receber um alerta quando atingir um percentual do seu orçamento. Então, salve! Agora é só correr para o abraço. Seu planejamento foi criado e agora é só acompanhar. À medida em que você for realizando gastos nessas subcategorias, seu planejamento deve ser atualizado e você poderá acompanhar diariamente. Muito fácil, né não? Vale lembrar que os exemplos que eu usei aqui são só para que você consiga entender mais a fundo como utilizar a função com o método. Você pode criar quantas subcategorias quiser, da maneira que quiser. Agora eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar um like no vídeo, se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. Tchau, tchau!